Sejam bem-vindos ao VetZone, um projeto da veterinária atual. Neste segundo episódio vamos olhar para a leishmaniose na perspectiva da One Health, uma só saúde, em que saúde animal, humana e ambiental formam uma tríade indissociável com relevante impacto na prevalência, prevenção, abordagem e tratamento desta zoonose. Venham connosco conhecer com mais detalhe o papel central da medicina veterinária na investigação e na clínica e a sua articulação com os diferentes setores. La importancia de la leishmaniosis como enfermedad, diríamos desde un concepto One Health o de una única salud, ¿no? Este concepto donde englobamos que la salud no es solo de los humanos, es también de los perros y es también del medio ambiente, y todo junto nos da un concepto de una salud mejor gestionada, ¿no? En este concepto de mejor gestionada, la leishmaniosis, yo creo, y en Europa especialmente, es una enfermedad que claramente describe lo que es un concepto One Health o un concepto de única salud, ¿no? Porque evidentemente es importante en el perro, porque nos da una enfermedad grave en el perro, pero esta enfermedad grave en el perro también es importante porque permite al perro mantener esta leishmania en las zonas donde vive y por tanto aumenta las posibilidades de infectar otros tipos de pacientes, ¿no? En este caso gatos o evidentemente los humanos o otros animales, ¿no? Pero desde un concepto de vista de única salud, pues evidentemente afecta a gatos, afecta a humanos, afecta a otros animales y esto crea esta situación que verdaderamente controlar una ayuda al control de la otra. Y en global, el tercer punto, que sería el ambiente, es súper importante porque sabemos que este ambiente influye determinadamente en el transmisor de esta enfermedad, que casi en el 99% de los casos es a través del flebotomo, de este insecto, y este insecto, por tanto, está en el ambiente y los cambios en el ambiente generarán, por tanto, o la influencia nuestra en el ambiente generarán cambios también en la leishmaniose. Por tanto, es un concepto muy interesante porque engloba la salud humana, la salud de los perros y los gatos y, evidentemente, el ambiente donde se encuentra el vector que lo transmite. E alerta então que a leishmaniose é particularmente relevante enquanto doença zoonótica, enquanto doença médico-veterinária, enquanto doença de medicina humana, ou seja, uma articulação global para trabalharmos todos na perspectiva de uma só saúde. A leishmaniose é uma doença causada por um parasita que é endémico no sul da Europa. Esse parasita tem o nome de Leishmania infantum e é transmitido por um inseto de pequenas dimensões, que é o flebotomo. O ciclo de vida do parasita ocorre entre o vetor e o seu principal hospedeiro doméstico, neste caso o cão. Contudo, os flebótomos, apesar de serem zoofílicos, ou seja, preferem se alimentar de animais, também podem se alimentar de seres humanos. E então, em locais onde exista o flebótomo, cães e pessoas, existe o risco dos humanos também serem infectados. E por isso é que é importante uma abordagem One Health, ou uma abordagem uma saúde, porque os médicos veterinários diagnosticam e têm uma grande sensibilidade para a vertente animal, mas depois também precisamos da vertente de medicina humana, porque como os humanos também são afetados, é necessário que haja uma integração de dados entre a medicina humana e a medicina veterinária, de modo a podermos controlar esta zoonose. Outra componente que também é muito importante e muitas vezes é esquecida é a componente ambiental, a componente ligada ao vetor. Porque se nós controlarmos os vetores, diminuímos o risco dos cães serem infectados e, indiretamente, também estamos a proteger os humanos.
que o conceito One Health, nesta doença específica, tem tudo o que nós precisamos, não é? Ou seja, temos aqui a saúde humana, o humano que é um hospedeiro aqui acidental desta doença, temos a parte animal, não só pelo reservatório, mas também pelo vetor, que é um inseto, e depois temos o contexto ambiental, que o ambiente pode influenciar aqui a forma como este vetor se comporta e como é que ele cresce e como se reproduz no ambiente. Por isso, a articulação neste tipo de doenças zoonóticas entre a medicina humana e a medicina veterinária é essencial. E nós, efetivamente, no nosso dia-a-dia, e o que tem sido exemplo também para outras doenças, temos feito muito isto. E nesta doença é essencial porquê? Porque nós também precisamos de encontrar estes reservatórios e estes animais que efetivamente podem vir até a desenvolver doença e eles próprios também terem que ser observados pela equipa de médicos veterinários. Portanto, eu diria que esta doença é um exemplo essencial daquilo que é o One Health, mas também no que é a articulação entre os médicos e os médicos veterinários, porque efetivamente sem esta investigação conjunta nós não conseguimos, nós, saúde pública, não conseguimos fazer uma caracterização dos casos que vão ocorrendo, mas também não conseguimos, sem a ajuda dos médicos veterinários, perceber onde é que esta doença pode ter tido origem. Esta doença para nós humanos é uma doença de notificação obrigatória, mas só especificamente a leishmaniose visceral, ou seja, a leishmaniose cutânea não é de notificação obrigatória, segundo o despacho 1150 de 2021, que é no fundo aqui o despacho que determina quais é que são as doenças de notificação obrigatória nos humanos. No entanto, há uma orientação da parte da Organização Mundial da Saúde que querem ter conhecimento de todos os casos, ou seja, além da leishmaniose visceral, também é importante reportar quais os casos de leishmania cutânea ou mucocutânea que vamos tendo aqui em Portugal. Os números não têm variado muito nos últimos anos. No entanto, nós temos que nos situar no presente relativamente a esta infecção e todas aquelas que são transmitidas por vetores, que têm a ver com o facto de nós estarmos a avançar por uma situação em que as alterações climáticas têm interferido muito na movimentação dos vetores e também a questão da movimentação das pessoas e dos seus animais para vários cantos do mundo. E, portanto, nós sabendo que as alterações climáticas podem aqui influenciar o ciclo de vida deste mosquito, não é bem um mosquito, bem um vetor, como ele influencia aqui o ciclo de vida, quer seja no seu prolongamento no tempo, quer seja no número de vezes que este vetor se multiplica, de facto podemos vir a ter uma população muito maior de vetores do que temos atualmente e isso pode representar efetivamente um maior número de casos na população. E depois também nós temos-nos apercebido de outro fenómeno, que é quando nós estávamos à espera só de encontrar este vetor mais na zona do Mediterrâneo, e aqui falando da Europa, mais na zona dos países que estão junto ao Mediterrâneo, agora já começamos a ver este vetor a ir mais para cima nos países europeus e a ser encontrado em maior altitude. Portanto, vemos aqui uma mudança de comportamento deste vetor que depois pode efetivamente influenciar aqui a alteração da prevalência, da incidência desta doença nos humanos. Eu diria que os cenários de Portugal e Espanha são muito semelhantes, portanto, o país é endémico, portanto, devemos assumir que de norte a sul estamos em risco, não é? Existe, claro, regiões com maior pressão por parte de infecção parasitológica, mas devemos assumir de facto que de norte a sul existe esta endemicidade do agente infeccioso e devemos adotar todas as medidas. Temos vários estudos feitos com técnicas semelhantes que nos permitem perceber qual é que é o grau de exposição quer dos cães, não é? Cerca de 13% dos cães têm evidência de exposição ao parasita e o que os estudos também nos dizem é que os cães que são seropositivos é apenas uma pontinha do iceberg da realidade dos cães que são infectados. E aqui anda no caso dos 13%, escala nacional, com regiões mais afetadas, no caso essencialmente regiões do interior e áreas mais rurais.
Depois temos dados também do MANA, que apontam aqui por uma seroprevalência entre os 4% ou 5% em dadores de sangue, portanto que acaba por ser uma população que eu diria um bocadinho mais sensibilizada e que passa, de certa forma, num crivo quando vai dar sangue, não é? Já exclui aqui uma série de outros comportamentos de risco, portanto a prevalência real na população portuguesa será expectavelmente superior. E tivemos um artigo há muito pouco tempo para um tipo de animal que muitas vezes passa despercebido e que não lhe é dada tanta importância, que é o caso dos gatos, em que os nossos dados, usando exatamente a mesma metodologia que foi aplicada nos cães, portanto, observou-se uma prevalência de cerca de 9%, portanto, que é uma prevalência que é relevante e que não deve ser negligenciada e que o gato, de facto, poderá ter aqui um papel importante também na epidemiologia desta doença a nível nacional. Portanto, é uma doença que, de facto, devemos assumir que existe em Portugal e que temos de estar muito sensibilizados para ela. O cão é o principal reservatório doméstico da Leishmania infante. Contudo, uma vez mais, os flebótomos alimentam-se do que vier à rede, vamos assim dizer. Tudo que vier à rede é peixe. Eles não são o que nós chamamos em inglês opportunistic feeders. Eles alimentam-se do que houver. E nós já verificámos, e ainda a semana passada publicámos o primeiro inquérito serológico felino a nível nacional, em que a prevalência que encontramos foi quase de 9%, ou seja, cerca de 9% dos gatos que nós testámos tinham anticorpos contra o parasita. Os gatos são muitas vezes expostos ao parasita, em alguns casos envolvem doença, tal e qual como os cães, mas tem mais um quadro clínico dermatológico e não tanto visceral como tem o cão, como apresenta o cão. São capazes de transmitir o parasita para o flebótomo. Também já verificámos que os parasitas que infectam os gatos são os mesmos que infectam os cães e os mesmos que infectam os humanos. Por isso, poderá ser um segundo reservatório doméstico ou secundário da Leishmania infante aqui na zona do sul da Europa. La leishmaniasis es muy importante, pero no hemos de sobretratarla ni sobrediagnosticarla, pero sí que la debemos de manejar adecuadamente siguiendo los protocolos recomendados porque somos importantes en el control de la leishmaniasis en general. El mensaje, en cambio, para los tutores sería un mensaje de pensar que la leishmaniosis es importante, no solo para tu perro, sino también para el concepto general de One Health, para la sociedad, porque es una enfermedad que se puede transmitir a los humanos y, por tanto, nuestro buen control, entender que la leishmaniasis es una enfermedad importante, ir al veterinario para que nos explique cómo podemos prevenir esta enfermedad en nuestro perro, cómo la podemos tratar en nuestro perro o en nuestro gato, cómo podemos, diríamos, enfocar la leishmaniasis como tutores desde un punto de vista sobre todo de prevención, cómo podemos prevenir la leishmaniosis para mi perro, pero también como un concepto One Health, también para prevenir en los humanos. Continuemos con la investigación en la leishmaniosis, tanto desde el punto de vista del parásito, tanto desde el punto de vista del perro, es decir, del hospedador, de su respuesta inmune, como también investigación desde el punto de vista del flebotomo, del artrópodo, del transmisor, de ese insecto transmisor, porque todo nos ayudará en los otros 3 puntos, a mejorar nuestro conocimiento, a mejorar nuestro concepto One Health y, por tanto, a poder en el futuro reducir las posibilidades de prevalencia y de enfermedad tanto en perros, gatos, otros animales y sobre todo también en las personas. As alterações climáticas e estas alterações todas, até mesmo em termos de como o mundo está a mudar tão rapidamente, portanto, o que será expectável acontecer é, se eu tiver uma maior densidade de insetos vetores, o risco para a população é maior. Portanto, o que eu penso de futuro é que o risco aumente. Se este risco aumente, se está aqui diretamente associado com o maior número de casos, eu acho que dependerá. Portanto, o risco pode aumentar, mas se do outro lado as pessoas estiverem mais sensibilizadas, se adotarem de forma mais assertiva e mediante as indicações do profissional técnico as estratégias de prevenção
e, paralelamente, cuidarem melhor da sua saúde, porque caso estejam infectados, desenvolverem uma doença mais benigna possível, porque a doença, particularmente do ser humano, está muito associada a quadros de alterações da competência do sistema imune. Portanto, melhores tratamentos, melhores métodos de diagnóstico, portanto, acho que isto vai ser o futuro. Aumento do risco, mas paralelamente mais medidas de controle e melhores, novos, eventualmente, esperemos, terapêuticas, vacinação também, portanto, na vertente humana, portanto, também se está a trabalhar nesse sentido. Portanto, eu acho que vai ser aqui um paralelismo das duas realidades e que temos de estar aqui um passo à frente do parasita para conseguir mitigar que os novos casos apareçam de facto, mas sem dúvida o maior risco.